Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta com mais um vídeo sobre o livro do Gênesis. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o capítulo 5 do livro do Gênesis, versículo de 1 a 32. São as genealogias. Por que o texto bíblico gosta de genealogia? Porque é o modo dele de contar a história das famílias. Esse é o modo de contar a história. Fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho de Beltrano, e vai falando até chegar onde eles querem, né? Então a genealogia tem essa função, a continuidade familiar. Israel quer mostrar que a sua história é tão antiga quanto dos seus povos vizinhos, né? Lá na Babilônia aconteceu isso. Ele queria mostrar para o povo babilônico que ele tinha também descendência, né? Ele tinha história. A genealogia tem também o objetivo de mostrar a diversidade dos povos na Terra. Quer dizer, todos são muitos povos, mas todos descendentes de um único casal, Adão e Eva, na cabeça deles, né? As genealogias foram escritas no exílio da Babilônia, entre 586 e 536 a.C. O povo de Israel queria mostrar para o povo da Babilônia que não era só a Babilônia que tinha ancestrais, antepassados. O povo de Israel também tinha, né? E muito antigos, tão antigos quanto os da Babilônia. Os reis da Babilônia, pelas pesquisas que o pessoal já fez sobre essa tradição, eles viviam entre 10.800 anos a 64.800 anos. Tinha rei na Babilônia, que eles achavam que o rei era filho de Deus, que vivia 64.800 anos. Estranho, né? Falar, estranho para nós, né? O homem vive 80 anos, basicamente, até 80 anos, né? 60 anos naquela época. Mas hoje o homem vive 80 anos. Falar que vive 64.800 anos é estranho, né? Mas é a cultura deles, né? Os da Bíblia, interessante, não ultrapassam 1000 anos. Interessante, né? Não ultrapassam 1000 anos. Por quê? Porque 1000 na Bíblia é a dimensão temporal da divindade. É a dimensão temporal divina, que não é pensável para a vida humana. Não é pensável para a vida humana. Por isso que todos os patriarcas da Bíblia têm a idade abaixo de 1000 anos. Não quer dizer que eles viveram tantos anos, não. Não quer dizer, não. Isso é só um modo de falar que eles são humanos, não vivem mais do que 1000 anos, são humanos e são muito ligados a Deus, à divindade. Rezam muito, são muito piedosos, nesse sentido, né? Não é para dizer que eles viveram tantos anos, né? Então, 1000 é a dimensão da divindade. O Salmos 90, versículo 4, 90, 89... Versículo 4, diz assim: pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Então, 1000 anos, a dimensão divina. Medidas humanas não servem para medir Deus. Não serve de jeito nenhum para medir Deus. A medida humana não mede Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8b, é a segunda parte do versículo 8, fala assim: é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí você vai dizer assim, então os anos aqui são dias? Não. Não precisa pensar assim, querer calcular as coisas, né? É só para dizer, abaixo de 1000 anos são seres humanos. Acima de 1000 anos é só a divindade. E o que viveu mais nesse capítulo conta, foi Matusalém, 969 anos. Por isso que o povo fala só, Nossa Senhora é mais velha do que Matusalém, para dizer que o cara é muito velho, né? Mas Matusalém é o que viveu mais tempo, 969 anos. Dos patriarcas, Lameque, que é o pai de Noé, é outro Lameque, não é o Lameque lá do Caim, não. Teve a vida mais curta, 777 anos. Lameque. A perfeição vem com Enoque, que viveu 365 anos, os dias do ano, né? Ele andou com Deus,
texto fala, andou com Deus, quer dizer, era próximo de Deus, era uma pessoa religiosa. Por isso, foi arrebatado ao céu sem morrer. Quando uma pessoa gostava muito de alguém no Antigo Testamento, como não tinha ressurreição, não acreditava em ressurreição, eles falavam que a pessoa era arrebatada aos céus viva. Porque na cabeça deles todo mundo ia para o Sheol. Todo mundo, bons e maus, iam para o Sheol debaixo da terra. Eram enterrados. Um ou outro era arrebatado aos céus, vivo. Claro que não existe arrebatamento, né, meus caros? Não existe arrebatamento. Arrebatamento é um modo de você ir para o céu sem morrer. Não existe isso, né? Todos nós morremos. O arrebatamento era a cabeça deles que imaginava isso. Quando fala que a igreja vai ser arrebatada aos céus, é um modo de falar que ela vai para Deus. Não vai, quer dizer que ela vai viva para Deus, né? Imagina, né? Todo mundo morre, Maria morreu, Jesus morreu, todo mundo morre, né? Então, Enoque, como o povo gostava muito de Enoque, ele é arrebatado aos céus. Outra figura que é muito querida no Antigo Testamento, é o profeta mais querido, é Elias. Moisés o mais respeitado, Elias o mais querido. Por isso ele foi arrebatado aos céus também sem morrer. É o capítulo 2 do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias foi arrebatado aos céus. Tanto que na cabeça deles, Malaquias vai falar isso, na cabeça deles, lá no finzinho do Antigo Testamento, livro de Malaquias, profeta Malaquias, ele vai dizer que Elias um dia vai voltar para poder preparar o caminho do Messias. Esperaram, Elias não voltou, né? Eles achavam que ele ia ressuscitar, ou então voltar aqui para preparar o caminho do Cristo. Mas não foi João Batista, né? Tanto que eles perguntaram, senhor é Elias? Perguntaram para João Batista, senhor é Elias? Eu falei, não sou Elias, não. Porque eles achavam que Elias ia voltar. Noé viveu 950 anos. Foi pai de Sem, Cã e Jafé, os semitas, os camitas e os jafeitas. Esses três, Sem, Cã e Jafé, segundo o texto do Gênesis, deram origem a todos os povos da terra. O judeu é semita, descendente de Sem. Noé, a palavra Noé em hebraico é Noar, que significa descanso, alívio, consolo. Noé é aquele que dá consolo para Deus, porque Deus fez o homem e o homem foi se depravando, a vida humana foi se deteriorando, Caim, a violência danada, né? Lameque, aí Deus ficou contrariado e quis recriar a humanidade na família de Noé. E a criação também, né? E cada casal ia para a arca para poder refazer a criação, porque Deus estava muito contrariado com o ser humano. Ele desfez aquela harmonia da criação, né? Então ele cria Noé. Noé significa alívio, né? Deus fica aliviado, né? Deus fica consolado porque vai criar uma nova vida, vai ter uma nova criação na pessoa de Noé. E Noé obedece a Deus em tudo, sem vacilar, não vacila. É considerado o novo Adão, Noé, o novo Adão. Não existia a figura de Noé, né? É só um mito, né? É uma lenda, né? Mas é só um modo de falar que Deus quer criar recriar aquilo que não deu certo, né? Que quer recriar de novo o homem bom, em amizade com ele. Então, Noé é considerado o novo Adão, antepassado da nova humanidade. É uma nova humanidade. O dilúvio, quer dizer, o dilúvio vai lavar todos os pecados do ser humano e nós vamos recriar o ser humano e os animais. De Adão até Noé, são 10 gerações. Geração na Bíblia, ou descendência, em hebraico é Toledot. Toledot quer dizer descendência. Nome que vem do verbo nascer, em hebraico, né? Nascer de tal pessoa. Cada Toledot é como se fosse uma dobradiça que articula uma narrativa com a outra narrativa no Gênesis, né? Toledot. Nós temos Toledot. Você vai no capítulo 5 de Gênesis, versículo 1, tem o Toledot. Às vezes a tradução é descendência, né? No capítulo, a descendência de Adão. A descendência, a Toledot de Noé, é capítulo 6, versículo 9 e capítulo 10, versículo 1. A descendência de Noé. A descendência de Sem é no capítulo 11, versículo 10. A descendência de Taré, pai de Abraão, capítulo 11 do Gênesis, versículo 27. Então, esses textos sempre começam falando de descendência. A descendência de Adão foi essa, a descendência de Noé foi essa, é a Toledot, né? É a descendência que faz acontecer a história e que faz continuar
criação. Esse é o capítulo 5 do livro do Gênesis. Vá lá, leia o capítulo com essas explicações que nós demos e você vai entender melhor o texto. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.